Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios enviados na última aula, no dia 8, que são os exercícios de revisão para a prova, tá? Aproveitando a oportunidade, em relação à prova, eu gostaria de dizer para vocês podem ficar despreocupados, fiquem tranquilos, porque a prova tá tranquila, tá super fácil, tá totalmente baseado nos exercícios que a gente já respondeu em sala, tá bom? Não se preocupem, tá? Vocês vão tirar de letra, tá bom? Então, vamos começar, né? Para não ficar muito longo. O primeiro exercício pediu para a gente associar os símbolos de pertence ou não pertence ao número e os conjuntos, né? O que é isso? Se o número pertencer ao conjunto, você usa o símbolo de pertence. Se ele não pertencer, não pertence, né? Então, no caso 8, 8 pertence aos naturais? Lembrando que os naturais são os números que a gente usa para fazer contagem, né? São todos os números inteiros e positivos. Então, aqui, pertence, né? Agora, menos 5. Menos 5 pertence aos inteiros? Os inteiros, quais são os conjuntos? Qual que é a característica do conjunto dos números inteiros? São todos os números inteiros, positivos e negativos, né? Então, como eles são todos inteiros positivos e negativos, eu peguei todos os naturais e coloquei dentro dos inteiros. Então, aqui também pertence. O 3. 3 é natural? 3 pertence aos naturais? Pertence. Ele não é inteiro? 1/4 pertence aos naturais? Melhor, menos 5, né? Menos 5 pertence aos racionais? Pertence. Quais são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, no caso, se eu pensar em menos 5 sobre 1, tá em forma de fração, não tá? Então, pertence, né? Então, aqui, pertence. 1/4 pertence aos naturais? 1 inteiro dividido em 4 partes. Vai dar um número inteiro? Vai não, né? Vai dar 0,25. Então, aqui não pertence. 2/3 pertence aos racionais? Pertence. Esse aqui não é o conjunto dos números escritos em forma de fração? Então, pertence. 10/5 pertence aos naturais? Aqui a gente tem uma fração, mas se a gente for resolver essa fração, quanto que é 2 dividido por 5? Não é 2? 2 pertence aos naturais? Pertence também, né? A câmera tá desfocando, não tô entendendo por quê. 8. 8 pertence aos racionais? 8 pertence aos racionais? Pertence, ele pode ser escrito em forma de fração, né? Menos 10 pertence aos naturais? Não pertence. Os naturais não são só os números inteiros e positivos? Então, aqui não pertence. Raiz quadrada de 2 é um número infinito e não periódico. Pertence aos reais? Pertence. Todo número é real, né? 4/5. 4 dividido por 5 não vai dar um número inteiro, né? Vai dar um número decimal. Mas ele não é infinito e nem é periódico, né? Não é infinito, ele é um número finito. Ele é um número finito, né? Então, ele não é irracional, porque ele não é nem infinito, nem periódico, né? Então, quais são os números irracionais? São todos os números infinitos e não periódicos, ou seja, são aqueles números que não tem fim e não tem nenhuma repetição entre eles, ou seja, não tem nenhuma sequência que repete, né? Então, aqui não pertence. Já o número 2 pediu para a gente associar os conjuntos utilizando os símbolos de está contido ou não está contido. A diferença do pertence e não pertence para o está contido ou não está contido é que aqui é número e conjunto e aqui são só números, são só conjuntos, desculpa, né? Então vamos lembrar como é que ficou o diagrama dos conjuntos. O primeiro conjunto que a gente conheceu foi os naturais, que são todos os números inteiros e positivos, né? Logo depois a gente ampliou para os números inteiros, né? E o que acontece? Todo número natural é também inteiro, porque esse conjuntinho aqui ficou dentro desse, né? Aí logo depois a gente conheceu os racionais, que são os números escritos em forma de fração, né? E também os infinitos não periódicos, né? Aí
juntou um pedacinho de número que ficou faltando para completar a reta real, que são os chamados irracionais, que são os números infinitos e não periódicos, né? Aqui eu tenho os infinitos periódicos, que são as dízimas periódicas, e aqui eu tenho os números que são infinitos e que não são periódicos, que é o caso do π e as raízes que não são exatas. Juntando tudo isso daqui, a gente formou o quê? O conjunto dos números reais, né? Então, os reais são todos esses números, né? Então, qual que é a definição dos números reais? Os números reais é a união dos racionais com os irracionais. Isso aqui é união. Eu juntei os números que nós tínhamos com os infinitos não periódicos e formamos os números reais, tá? Então, aqui, ó, tudo um dentro do outro, né? Aí a gente fez uma brincadeira, né? A gente fez uma comparação com o bairro, cidade e estado. Aqui a gente tem a Vila Jaiara, a cidade de Anápolis, o estado de Goiás, a ilha de Fernando de Noronha e aqui é o Brasil. Tudo tá dentro do Brasil, mas o Brasil não tá dentro de nada, né? Todo mundo tá dentro dele, mas o Brasil não tá dentro de nada, né? Então vamos relacionar. Os naturais está contido nos inteiros? Os naturais está dentro dos inteiros? Ou melhor, a Vila Jaiara está dentro de Anápolis? Está, não está? Então está contido. Os inteiros está contido. Os inteiros está dentro dos racionais? A cidade de Anápolis está dentro de Goiás? Está, né? Os racionais está dentro dos inteiros? O estado de Goiás cabe todinho dentro da cidade de Anápolis? Não cabe, porque a inclusão é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Os racionais está contido nos reais? O estado de Goiás está contido no Brasil? Está, faz parte da União, né? Os naturais está contido nos reais? Está, todo número é real. A Vila Jaiara está dentro do Brasil? Está. Os inteiros está contido nos reais? A cidade de Anápolis está no Brasil? Está também. A ilha de Fernando de Noronha está dentro do Brasil? Faz parte do Brasil, né? Os irracionais está contido nos reais? Está. Todo número é real, né? Então, essa é a primeira parte dos exercícios. A segunda parte pediu para a gente fazer a operação com os números inteiros. A gente já fez um exercício desse, né? Aqui é jogo de sinais. Sinais iguais, a gente soma e conserva. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior, né? Só que um jeito muito fácil da gente fazer isso aqui é pensando que mais eu tenho e menos eu devo, porque a gente não soma dívidas, né? Então, vamos ver. 14 mais 6. Eu tenho 14 e ganhei mais 6. Quanto que eu tenho? Eu tenho 20. Se é meu, é mais, né? Menos 10 com mais 7. Eu estou devendo, porque é menos, né? Estou devendo 10 e tenho 7 para pagar. Paguei o que eu devo? Não paguei. Ficou faltando 3. Sinais diferentes, subtrai sinal do maior. Menos 5 com menos 8. Eu estou devendo R$5 no armazém e fui lá e peguei um produto de 8. Estava devendo 5 e gastei mais 8. Então, quanto que eu devo agora? Então, agora eu devo 13. Sinais iguais, soma e conserva. 8 menos 20. Eu tenho R$8. Lembrando que o mais não precisa aparecer, tá? O menos tem, agora o mais não. Eu tenho 8 e estou devendo 20. Paguei o que eu devo? Não paguei, faltou quanto? Faltou 12. Sinais diferentes, subtrai sinal do maior. Menos 3 com menos 6. Eu estou devendo R$3 e fui lá no armazém e peguei mais uma mercadoria de 6, né? Então, eu estava devendo 3 e gastei mais 6. Então, quanto que eu devo agora? Agora eu devo 9. Eu estou devendo 49 e tenho 51 para pagar. Paguei? Paguei e sobrou um troco de R$2. Estou devendo 4 e tenho 60. Sobrou troco? Sobrou troco de 56. Sinais diferentes, subtrai sinal do maior, né? Já o número 4 pediu para a gente fazer algumas operações com os racionais.
né? Para a gente somar e subtrair fração, a gente vai usar o mesmo raciocínio, tá? Aí eu vou considerar dois casos. Quando os denominadores são iguais, né? E quando eles são diferentes. Quando eles forem iguais, o que que a gente vai fazer? A gente vai conservar a parte de baixo e somar em cima. 4 mais 7, 11, né? Então, o resultado aqui é 11 terços, né? Agora aqui a gente tem duas frações com o mesmo denominador. Então, a gente vai resolver elas para depois resolver essa, né? Denominadores iguais, a gente conserva e resolve em cima. 3 mais 2, 5. Copio o 3 de novo, né? Eu não tô entendendo por que tá desfocando toda hora. Agora aqui, quanto que é 5 dividido por 5? Vamos ver se agora melhora, para ver se desfoca menos, né? Então, aqui, só que foi pequeno, né? Vocês têm como fazer zoom? Aí, ficou bom, né? Então, ó, aqui, conservei embaixo e resolvi em cima. 5 dividido por 5 dá 1. 1 mais 3, 4. Então, o resultado é 4, né? Agora, aqui a gente já tem denominadores diferentes, né? A gente já aprendeu que a gente pode fazer de duas formas. Utilizando o mínimo múltiplo comum, né? Ou aquele método novo que a gente chama de borboleta, né? Então, vamos tentar fazer a borboleta. Ó. Aqui, ó, mais ou menos uma borboleta. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Então, como é que vai ficar a nossa continha? Vai ficar 8 mais 15 sobre 10. 8 mais 15, 23. 23 sobre 10 dá de simplificar? Não dá, então essa é a resposta, né? Na letra D, a gente tem duas frações que os denominadores são iguais, né? Então, a gente vai conservar essa parte de baixo e resolver em cima. 7 mais 1, 8, menos 1 terço. 8 dividido por 2, 4, né? Dá inteiro, menos 1 terço. Agora, a gente tem um número inteiro com uma fração. O que que a gente vai fazer com o inteiro? A gente vai transformar em fração. Coloquei 1 embaixo, virou fração? Virou. Deixou de ser 4? Não deixou. E vamos fazer a borboleta, porque agora eu tenho denominadores diferentes, né? Então, como é que vai ficar? Aqui é um 3, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 1, 1. Então, ficou 12 menos 1 sobre 3. 12 menos 1, 11. 11 terços, né? Agora, aqui a gente já tem multiplicação de fração. Como é que a gente multiplica fração? Eu multiplico de cima com de cima e o de baixo com de baixo. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Posso simplificar essa fração? Não posso, não tem jeito, né? Aqui, 3 meios vezes quinto, vezes 5. Sempre que a gente for fazer operação com fração e o número inteiro, a gente vai transformar o inteiro em também fração. De que forma? Eu vou colocar 1 embaixo, né? Transformei em fração e não mudei o sentido do número. O número não deixou de ser 5. E vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2. De novo, não posso simplificar, então essa é a resposta, né? A letra G, 2 dividido por 5 terços. 2 é inteiro, então a gente vai transformar o 2 em fração. Como é que a gente divide fração? Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O que é o inverso de um número? O de baixo vem para cima e o de cima vem para baixo. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5, né? Agora a última. Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O que é o inverso? O de baixo veio para cima e o de cima veio para baixo. E como é que eu multiplico fração? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Aí eu vou olhar essa fração aqui. Posso simplificar essa fração? Posso. Por que eu posso? Porque existe um número que divide os dois ao mesmo tempo. Que número é esse?
2. Então, a gente tem o quê? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Essa é a resposta, né? Pessoal, então, esses são os nossos exercícios, tá? Se vocês quiserem estudar por essa listinha aqui, fique à vontade, porque ela eu consegui colocar todos os exercícios que a gente fez, né? Quase todos. Eu acho que faltou um exercício só, tá? Mas fiquem tranquilos, porque a prova tá bem fácil, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa me procurem.